Vamos inicializar agora as instruções de como utilizar o SysEAP para calcular vários argumentos da análise combinatória, executar algumas conversões, diluir e misturar soluções, calcular a equação da reta em equações e a parte de trigonometria. Para isso, inicialmente, abra o programa SysEAP. Para abri-lo, busque no desktop do seu computador o ícone do programa SysEAP. Ao encontrá-lo, dê um duplo clique em cima do ícone para abrir o programa. Caso você não encontre o ícone no desktop do seu computador, provavelmente você retirou e deslocou para alguma pasta ou apagou sem querer. Mas mesmo assim, vá ao diretório C. Dentro do diretório C você vai encontrar uma pasta com o nome do programa SysEAP. Dentro dessa pasta você vai encontrar o arquivo syseap.exec. Dê um duplo clique e você vai abrir o programa. Com o programa aberto, podemos verificar na parte superior um menu suspenso formado por vários itens, em que o item inicial, o arquivo, aqui você consegue gerenciar os arquivos no programa SysEAP, ou seja, se você quiser criar um arquivo novo, apagar, imprimir, exportar, importar e por aí vai. Então, os itens do menu suspenso contém várias rotinas a serem avaliadas. Nesse menu aqui nós temos vários outros itens, só que esses itens aqui são mais direcionados à estatística aplicada propriamente dita, né? Se você quiser executar uma dessas rotinas que o vídeo se propõe a fazer a ilustração, busque a rotina, o item programa. O item programa, pressione ele e você vai ter aqui análise combinatória, conversões, diluição. Onde você clicar aqui, qualquer um desses vai levar a uma janela com os menus que estamos propondo a fazer uma apresentação. Então, por exemplo, estamos no menu de análise combinatória. Se eu quiser mudar para equação da reta, basta selecionar equação da reta ou trigonometria, né? E por aí vai. Então, análise combinatória. Se eu quiser saber qual é o valor do fatorial, né? Ou do arranjo, ou combinação, permutação, então, por exemplo, o arranjo, quanto é o valor do arranjo de 3N3P2, ou seja, um arranjo de 3 tomado 2/2, calcule. Então já temos a resposta 6. Qual o valor do fatorial quando for 4? Calcule. Então 24. Ou seja, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. Qual o valor da permutação quando P, permutação de 6 tomado 2/2? Calcule. 360. Né? Então temos aqui várias condições de permutação, que é aberta essa janela aqui para poder se trabalhar. Se eu quiser fazer conversões, então, por exemplo, eu quero fazer uma conversão de área, comprimento, massa, tempo, temperatura, volume, qualquer um desses eu posso trabalhar. Então, por exemplo, eu quero fazer uma conversão de área. Então, quando eu aperto aqui para selecionar área, ele está me dizendo os tipos de conversões que pode ser feito: centímetro quadrado, polegada, pé ao quadrado, metro ao quadrado, acre, área, hectares, quilômetro. Então, por exemplo, 10 hectares são quantos metros quadrados? Ele já me dá o valor aqui da resposta. Então, equivale 10 hectares equivalem a
100.000 metros quadrados. Sim, 1 hectare, 10.000 metros quadrados, 10 vezes 10, 100.000 metros quadrados. Então, qualquer combinação que você queira fazer aqui, você pode simplesmente dizer o valor e ele já vai calcular. Se eu quiser saber em termos de tempo, não é? Então, 1 hora, vamos estar aqui, 1 hora equivale a quantos minutos? 1 hora equivale a 60 minutos. Não é? É lógico que isso está muito fácil, mas se você quiser saber em termos de segundo, mês, ano, década, século, então o número é muito grande. Você pode fazer qualquer tipo de diluição ou mistura de soluções. Então, por exemplo, você quer fazer uma diluição. Então, vamos pensar em termos de concentração. Ele pergunta qual é o volume da solução de estoque. Então, vamos admitir que eu tenha 20 litros da solução de estoque. Qual o volume que você quer preparar? Eu quero preparar 1,8 litros. Qual é a concentração da solução de estoque? Vamos pensar que seja 30 ppm. Qual é a solução que você quer preparar dessa solução? Então vamos pensar em 5. Calcule. Então, se você pegar 300 ml da solução de estoque e completar com 1,5 litros de água doce, no caso, água sem a presença daqueles sais, você tem essa proporção, não é? Bem, aqui também é outro campo que existem possibilidades de vários cálculos, de várias combinações. A outra aqui é quando você tem soluções, você tem duas soluções e quer construir uma terceira. Vamos, por exemplo, exemplificar. Eu tenho o volume 1 e o volume 2, tá? Então, qual é a concentração da solução 1? Vamos dizer que seja 20 ppm. Qual é a concentração da 2? 30 ppm. Que concentração você quer final? É lógico que a concentração final, quando você misturar essas duas, tem que ser uma que seja no mínimo 20, no máximo 30. Vamos admitir que você queira uma de 25, né? Que volume você quer? Eu quero 1,5 litros. Calcule. Então ele já me diz que você tem que pegar 0,75 da solução 1 e completar com 0,75 da solução 2. Quando você fizer isso, você tem essa proporção. Assim como os anteriores, aqui existem 3, 6, 9, 12, 15 combinações que você pode trabalhar para calcular o resultado de misturas entre duas soluções, uma dando de volume, outro volume, concentração, e várias combinações possíveis aqui. Equação da reta. Equação da reta, aqui, basta você dar 2 pontos, porque 2 pontos definem uma reta. Se você der 2 pontos, ele já calcula o ponto que essa reta faz intercepção com o eixo dos y e o coeficiente angular dessa reta. Então vamos admitir que eu tenha um ponto 2 e 5, né? Um outro ponto 3 e 8, e eu quero saber qual é a equação da reta que passa por esses 2 pontos. Então a equação da reta é uma equação em que A é menos 1, então aqui seria menos 1 mais 3x. Então essa equação da reta atende a esse sistema. Várias outras possibilidades aqui de cálculo pode ser feito também para calcular os valores da interseção e da inclinação dessa reta. Se eu quiser uma inequação, vamos dar esse exemplo aqui. Então, se eu quiser uma inequação, se eu tiver aqui um polinômio com um valor de 3x ao quadrado menos 5x, né? Mais 0,4 igual a 0.
quais são as raízes desse polinômio. Então calcule 1,58 e 0,084, satisfaz essa inequação, não é? Então existem também outras formas. Se não tiver raízes, ele não coloca os valores das raízes. E a parte de trigonometria, se eu quiser saber o seno de 30, veja que eu estou aqui calculando em graus, seno de 30, 0,5. Se eu quiser em radianos, se eu quiser o seno hiperbólico, se eu quiser o valor de cosseno, arco tangente, arco seno, o que eu quiser aqui, eu posso colocar e simplesmente pressionar o botão calcular para ele executar esses cálculos. Aqui também é uma outra coisa muito importante que periodicamente está sendo precisado. Vamos admitir o seguinte: se eu der o valor de x e y, vamos botar o valor de 2 e 5, né? Calcule, então, se eu tiver um ponto 2 e 5, qual o valor do ângulo? Qual o valor do ângulo dessa reta que ele faz com o eixo do x? Então 68,19 graus, e ele tem um raio de 5,38, né? Todos esses cálculos você veja que foi estabelecida uma precisão com 6 casas decimais, mas se você quer diminuir ou quer aumentar esse número de casas decimais, basta que você altere esse valor aqui da precisão. Bem, nós esperamos que esse vídeo tenha minimizado as dúvidas de como você faria para usar o CISEAPRO nesses tipos de rotina. Nós agradecemos e esperamos nos encontrar no próximo vídeo.